Boa tarde, galera, beleza? Vamos dar uma passadinha aqui no dia de hoje para ver aí, de repente, talvez, né, as melhores operações. No meu ponto de vista, eu coloquei, já deixei mais ou menos marcado aqui para ficar mais fácil de rastrear. Para início, né, de movimento, lá no diário, a gente já tinha ele abrindo abaixo, né, do ponto de parada ali, ó. Deixa eu pegar para rabiscar. Aqui. Ele abriu abaixo desse ponto aqui, então a maior probabilidade era de cair mesmo, né? Testar a mínima do dia atrasado ali, que ele juntou um suporte, ou até a mínima do dia anterior, e aí para buscar alvos lá para baixo, né? No diário a gente tem alguns pontos aí a serem procurados lá, ó. Tem lá embaixo ainda, o gatilhão lá que não foi testado, então esse preço pode ter caminho para ir para lá ainda, né? Mas vamos lá, voltar para as operações do dia. Vamos lá. Onde eu comecei a enxergar a operação aqui foi só a partir do candle 6, né? Vou voltar aqui. Nesse ponto. Porém, o candle 6 ele não testou o ponto de negação. A gente fica de fora, já abriu. Acabou que ele deu alvo ali embaixo. Obviamente, não procurei a compra ainda, porque o macro era para queda, né? Então, o que que eu queria? Que o 7 falhasse esse movimento para tentar continuar o movimento de baixo. Aí o 7 mesmo ele já falha, né? Ele já não sobe, né? Se ele tivesse dentro desse movimento que era para ter subido, não subiu, o que leva o 8 a fazer um movimento contrário, beleza? Mas como estava muito em cima dos 50%, eu prefiro não fazer essas operações, porque ele pode querer fazer uma correção, né? De repente a gente vende no candle 7 aqui pela probabilidade dele cair, mas ele vem lá em cima ainda para fazer um novo 50 e descer. Então eu preferi aguardar algo um pouco mais confirmado. E só foi aparecer para mim aqui no Candle 11, né? Quando ele faz de fato um rompimento e volta para testar. E fica muito claro isso aqui no 10 minutos, nessa região aqui, o Candle 5 confirmando o rompimento do 4,3, né? Então ali a gente tem uma confirmação de rompimento. Aqui a gente vê que ele falha ó, até o rompimento do Candle 9, ficando abaixo ainda, dando a venda no Candle 11. Alvo inicial, rompimento aqui do gatilho 9, né? E aí ele rompe o movimento, só que aí a gente sabe que é o candle 13, e o candle 13 geralmente é correção, né, ou um pullback lá dos 60 minutos. Então ele já tirou aí, já levantou o preço lá para cima. Então ele foi buscar um novo 50%. Tinha alvo para ser dado aqui na mínima dos 5, que faltou, né, que a gente estava esperando aquela hora, não deu. Quem deu foi o 14, com o fechamento do 14 negando a região de novo, ficando abaixo do diário, venda no candle 15. Aqui eu já acho que vale mais a pena, o stop fica um pouco para cima da marcação, e aí a gente tinha alvo para ele rompimento de fundo e até a mínima do dia, né? Porque ele estaria dentro desse movimento para buscar lá, beleza? E aí, de fato, ele começou a falhar a fundo aqui embaixo, né? Nessas situações aqui. Vou colocar aqui. Ele começou a fazer falhas de. Ele rompeu, né, o fundo, porém, ele começou a gerar micro pullback aqui, ficando em cima do movimento. Eu vi uma compra nesse candle 20 aqui, porém o alvo era muito curto de parcial, né? Na expectativa dele romper o candle anterior. Acabou que ele fechou um Ariel e devolveu o movimento para cima. Se ele devolve o movimento para cima, ele busca 50% do movimento. E aí quem dá alvo lá é o 22. Aqui a gente ainda estava dentro dessa pernada, né? Ó, máxima, mínima, 50%. O que acontece aqui? O 22 dá alvo, o 23 ele já vem para baixo e já quebra o movimento de alta, né? Então ele, deixa eu colocar a fibra aqui que eu acho que é mais visível. Aqui. Então o que que ele já faz aqui? Massa mínima 50% e quebra o movimento. Então para mim foi uma venda no 24, confirmada também pelo 10 minutos. Acho que foi nesse ponto aqui, ó, ele continua abaixo da região de pullback, né? Então, deixando um gatilho, né? Gatilho de movimento ali, ó, em cima. Esse gatilho aqui, ó. Deixa eu colocar a fibra nele. Esse cara aqui. E aí, podendo dar continuidade nesse movimento, que é justamente o que lá nos 5 minutos, né? A nova máxima, a nova mínima e o novo 50%. Então, dá para vender no 24, dá para vender no 25, beleza? O
que ele quebrou esse movimento dentro do pullback aqui de baixa, né? Dentro desse pullback aqui. Vou colocar a fibula também, para ficar harmônico. Beleza? Então ele entrou nesse pullback, e se ele vem desse pullback, o alvo dele é lá na mínima do 18, né? E aí ele foi. Dava para vender no 26, né? Quando fechou 25, porque faltou alvo. Se ele testa para cima, faz o acréscimo para buscar aqui a mínima. É vender que eu falo, geralmente essas operações são de acréscimos, né? Aqui o 26, ele gera um novo pullback. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque pelos 5 minutos ali vai dar uma falsa sensação de a gente estar fazendo uma negação dos fundos. Porém, ele já está em alvo. E no 15, se não me engano, não tinha nem fechado, né? Ele estava ainda caindo. Deixa eu voltar, pegar os 15 minutos aqui. Eu acho que foi justamente esse candle gigante aí. Vou colocar a linha aqui. Olha lá, o 15 ainda estava trabalhando nesse movimento. Então, se a gente coloca a seta para cá, a gente vê que ainda é aquele candle gigante lá trabalhando para rompimento de fundo, beleza? E aí evita da gente fazer cagada aí nesse candle aí, que pode ser pode estar enganando a gente, né? Depois, eu só vi operação aqui no candle 31, só era possível entrar aqui pelo 1 minuto, ó. Ele respeitou esse ponto de parada. Por que que eu vi essa operação? Por causa dessa linha, tá? Isso aqui é uma linha lá dos 120 minutos, é um gatilhão, não havia sido testado. Os 5 minutos rompeu, devolveu, veio testar 50% do movimento, que era justamente esse, e aí a gente poderia tentar aí um movimento. Tinha acabado de fechar o 30 também, acho que aqui para cima, então poderia gerar um pullback no 30 minutos, né? Acabou que ele não conseguiu dar continuidade no movimento, aqui houve uma negação, então ele volta para o fundo. No fundo, há uma negação, aqui é a mesma coisa, ó, esse cara aqui não dá para comprar nele, porém dá para comprar no 45, porque aí ele joga para dentro do movimento de novo, faltou um teste legal aqui, porém dava para arriscar essa compra aí, porque não tinha dado alvo, né? Tinha aqui para cumprir, e aí geralmente ainda vem buscar esses pontos aqui, por ser um topinho, né? Já que está negando fundo. Naturalmente ele pode vir aqui, tanto é que ele veio só lá na frente. Beleza? Aí teve umas operações intermediárias, né? A gente pode ver esses tipos de operações aqui, ó, de 50%. Aqui também foi pelo 15 minutos estava confirmado, né? A gente pode ver nesse ponto aqui, porque máxima mínima 50%, segurou, testou para baixo. Aqui tem ponto de parada, deixou um gatilho de start de movimento, testou 50% dele, alvo, fechamento aqui, né? Alvo direto para o topo, beleza? Então ali poderia dar uma entrada. Aqui no meio também vejo entradas menores, né? Mais no micro movimento, ao ponto de parada, que é justamente esse movimentozinho aqui, ó. Ele do 15 minutos. Desse candle, né? Olha lá, parou no 50%, que é justamente esse ponto de parada aqui, para tentar rompimento de topo. Deu entrada, mas não é as melhores, né? A gente só vai analisando aí, a gente vai fazendo backtest. Aqui eu vejo já entradas muito boas por conta de falha de movimento, né? Tanto do 15 minutos, ó, a gente vê a falha aqui, quanto no 10 minutos também, a gente já observa falhas que já deu aqui, ó. Vem lá de baixo, vem, a hora que chega no topo, falha. Então deu venda aqui, que foi justamente aqui no ponto de negação dos 5 minutos, né? A gente estava bem na região de topo, fecha o gatilho de start e joga o preço para baixo. E aí o que acontece? O 15 minutos fecha com aquela falha, ele deixa o quê? Um gatilho. Olha lá, ó, 21, né? Máxima, mínima é 50, a gente espera ele testar os 50%, que é justamente esse micromovimento. Depois que fecha o 65, dá para vender no 66, na expectativa de rompimento desse 63. Quando ele vai para romper, ele rompe com força, né? Então, tchau, pardal. Ali já é um bom trade ali, porque se tem uma falha no movimento maior, então a sua expectativa de alvo também aumenta, né? Então, eu acredito que aqui foram as melhores ali, pelo menos o tempo que eu fiquei de olho no gráfico, que deu para fazer alguma coisa, foram essas operações, beleza? Não sei se vocês viram algumas parecidas, se viram, comentem aí, deixem as operações que vocês fizeram e a gente analisa junto alguma outra que pode ter acontecido e eu não tenha visto. Beleza?
Até a próxima, galera. Fique com Deus e até mais.